Queridos, a palavra de hoje, ela foi inspirada de uma forma interessante. Eu li um texto pequeno, curto, na internet, de autoria anônima, e o texto ele fazia a seguinte pergunta: o que você faria se fosse depositado em sua conta diariamente 86.400? Isso me foi muito instigante. O que é que eu faria? O que é que você faria? O que é que nós faríamos se diariamente fosse depositado em nossa conta 86.400? Eu abri uma caixa de perguntas e respostas na rede social e fiz essa mesma pergunta. E diversas foram as respostas. Algumas curiosas, algumas bem bonitas, algumas até engraçadas. Então foram as mais diversas que vocês possam imaginar. E no dia seguinte eu fiz a seguinte reflexão, postei também na rede social, dizendo que todos nós, de fato, como dizia o texto, todos nós recebemos diariamente 86.400 em nossa conta, mas não é na nossa conta bancária, é na conta da vida. Há um banco da vida, onde a cada dia nós recebemos 86.400 segundos para que nós possamos aproveitá-los, para que nós possamos remi-los, para que nós possamos administrá-los da forma mais sábia possível. É o banco da vida. O gerente geral do banco é o Senhor Deus. E cada um de nós somos clientes deste banco. E recebemos na nossa conta da vida 86.400 segundos diariamente, para que nós venhamos a aproveitar, usufruir, remir da melhor maneira, da maneira mais sábia possível. E aí eu faço um acréscimo ao texto: aproveitarmos da melhor maneira possível, de uma forma que traga glória a Deus. Porque, como Paulo escreveu aos Coríntios, quer comais ou bebais, que tudo seja para a glória de Deus. E é isso que o Senhor faz conosco. Diariamente nós recebemos esse depósito de tempo, e cabe a cada um de nós administrarmos de forma sábia aquilo que o Senhor tem nos dado. Aí eu convido você para abrir a sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 5, a palavra de Deus nos diz essa noite: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Queridos, essa palavra, ela fala sobre tempo. E o que eu acho interessante é que ele começa dizendo que nós temos que estar atentos, nós temos que ser prudentes, não como os nécios, mas como sábios. Interessante aqui que quando a gente fala de nécios, a primeira coisa que vem à minha mente, à sua mente, certamente, é o tolo, é o bobo. Mas na verdade o nécio, no sentido da palavra, é aquele que dá as costas a Deus. Então o texto está dizendo: olha, vocês têm que andar com atenção, vocês têm que ser prudentes, cuidadosos, diferente daqueles que dão a costa a Deus, que se viram contra Deus, mas sim como sábios, porque os dias são maus, remindo o tempo, cuidando do tempo, administrando o tempo, aproveitando o tempo. Esse versículo ele fala para mim que é Deus que concede o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o próprio tempo. Esse texto fala para mim também
da questão do uso sábio, da sabedoria no uso do tempo. Isso fala para nós da questão da mordomia do tempo. O que é a mordomia do tempo? O que é a mordomia cristã? É o cuidado da administração de tudo aquilo que Deus entrega para nós. Então nós temos que ter mordomia com os bens que Deus entrega para nós. Nós temos que ter mordomia com os talentos. Nós temos que ter mordomia com os dons. Nós temos que ter mordomia com os títulos, com as oportunidades. Mas nós também temos que ter mordomia com um dom, com uma dádiva maravilhosa que o Senhor nos deu, que é o tempo. Deus nos deu o tempo. Deus nos concedeu o tempo. E esse texto também fala para mim que o tempo, ele não volta atrás. O tempo não se recupera, meus irmãos. Nós podemos recuperar dinheiro, nós podemos recuperar bens perdidos, nós podemos recuperar a saúde, nós podemos recuperar até amores perdidos, mas o tempo não volta. O tempo que se perde é um tempo que não é recuperado jamais. Se vocês me permitem ler, eu peguei um conceito sobre o tempo, que é muito importante, que fala muito para cada um de nós. O tempo significa a série ininterrupta e eterna de instantes. Que coisa sensacional! O tempo é uma série, é uma sequência ininterrupta, que não para, que não cessa, e eterna de instantes. O tempo, ele é uma espécie de medida arbitrária de duração das coisas. O tempo, ele é certo. O tempo, ele é determinado. O tempo, ele fala da duração dos fatos, dos momentos, dos períodos, épocas, dias, horas, anos e séculos. Eu acho interessante na definição quando ele fala que é uma medida arbitrária de duração das coisas. Significa que nós estamos debaixo do governo do tempo. O tempo nos governa. O tempo, ele dita o tempo que nós temos do início, do meio e até o fim das nossas vidas e da nossa jornada. E afinal de contas, por que Deus, ele criou o tempo? Por que o tempo existe? Deus criou o tempo para si? Não. Deus não precisa do tempo. Deus é atemporal. Deus é o Senhor do tempo. Deus, ele é o próprio tempo. Deus criou o tempo para o homem. Deus criou o tempo com o objetivo de estabelecer ciclos, de estabelecer períodos para a sua criação. Queridos, o homem nasceu para ser eterno. O homem nasceu e foi criado por Deus para ter vida eterna, mas o pecado, a desobediência, a queda no Éden, fez com que aquilo que seria imortal passasse a ser mortal, por conta da corrupção do pecado. Eu vejo aqui em Gênesis 1,14, Deus diz assim: que haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Deus não tem a necessidade de separação entre dia e noite. Deus não tem necessidade de determinar anos ou dias ou meses, porque Ele é Deus. Aqui eu vejo o tempo de Deus, que é o Kairos. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo eterno, é o tempo que não é determinado, é o tempo onde não há definição, porque Ele é Deus. Mas por que o Deus não se submete ao tempo? Queridos, Deus é o próprio tempo. Se eu admitir que Deus se submete ao tempo, significa dizer que Deus tem início, e se Ele tem início, Ele terá um fim.
Mas Deus não tem início e nem fim, porque Ele simplesmente é. Uma vez perguntaram assim para mim, irmãos: Deus existe? E eu respondi assim: sim, mas também depende. E a pessoa perguntou: como assim depende? Porque se nós formos analisar do ponto de vista da filosofia, Deus não existe, porque simplesmente Deus é. Deus não tem início, Deus não tem fim de dias, porque por Ele e para Ele são todas as coisas, e todas as coisas que existem e que vierem a existir são para Ele, porque Ele é Deus. É por isso que lá no deserto, quando Moisés perguntou a ele: Senhor, o que eu digo lá no Egito sobre você? E Deus disse assim: olha, fala para ele que o eu sou te enviou, porque Deus é, simplesmente é. Então Deus, ele está fora de medida de tempo. Deus, ele não se submete ao arbítrio do tempo. Deus não tem início nem fim, porque ele é simplesmente Deus. Ele é o Kairos, o tempo de Deus, o tempo indefinido. Ele é Deus. Pedro fala lá na 2 de Pedro 3,8: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jesus fala lá em Atos 1,7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele é Deus, Ele estabeleceu o tempo, as estações, os períodos, porque Ele é Deus e pelo seu próprio poder o tempo se fez. Ele é Deus. Mas a Bíblia também traz um outro tempo para nós, que é o tempo Cronos. O tempo Cronos é o tempo do homem, é o meu tempo, é o tempo de cada um de vocês, é o nosso tempo. O Cronos pertence ao homem. Mas qual é a importância do tempo para o homem? Sem a dimensão do tempo, o homem estaria perdido, meus irmãos. Porque é o tempo que define o início, o meio e o fim de tudo. Então, se o homem não entendesse ou não tivesse o tempo, ele não entenderia a sua própria origem. Se não tivéssemos o tempo, o homem não teria a noção de eternidade e a própria noção de vida eterna com Deus. Então o tempo é para o homem, e o tempo foi feito para o homem. Eu gosto do que o salmista ele fala lá no Salmo 90, verso 12, quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Glória a Deus. Contar o tempo de tal forma, contar o tempo de tal maneira que nós venhamos a alcançar coração sábio, corações sábios, sabedoria. O que o salmista quis dizer com isso? Queridos, a partir do momento que eu conto o meu tempo, a partir do momento que eu faço uma contagem do tempo, eu vejo o tempo passar, eu vejo o tempo transcorrer, eu vejo a minha limitação, eu vejo a minha finitude, eu vejo que eu sou um ser que tem começo, que tem meio e que terei um fim. Isso fala de dependência, isso fala de necessidade. O salmista está dizendo assim: olha, Senhor, me ajuda a entender o tempo, me ajuda a compreender que o tempo está passando, e à medida que o tempo está passando, eu entendo que os meus dias são findos, que os meus dias são limitados, e que eu preciso te entender, eu preciso ter um coração sábio, porque eu preciso me aproximar mais de ti, porque eu preciso de ti, e eu dependo de ti. Mas se nós formos parar para pensar,
Hoje em dia nós vivemos num mundo digital. A forma de contar o tempo, a forma de medir o tempo, ela é incrivelmente precisa. Não era na época do rei Davi, mas ainda assim o homem não alcançou um coração sábio. Nós vivemos numa sociedade, principalmente agora, do século 20 em diante, vivemos uma sociedade pós-moderna. A filosofia da sociedade pós-moderna prega um Deus que não existe, prega um Deus morto. Os principais, ou alguns dos principais filósofos do século 20 declararam a morte de Deus. Essa é a sociedade que nós vivemos. Mas lá em Provérbios 9:10 diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o temor do Senhor. Então, como vamos ter um coração sábio? Como vamos alcançar um coração sábio quando vivemos numa sociedade onde muita gente, onde grande parte da sociedade não reconhece a existência de Deus ou entende que Deus simplesmente morreu? Qual o resultado disso? Caos. Caos, meus irmãos. Uma sociedade sem a referência do divino é uma sociedade que vive em caos. É por isso que nós vemos o que acontece hoje em dia: a corrupção, as guerras, as brigas, as disputas por tudo, por territórios, por dinheiro, por mercado, por capital, as ideologias distorcidas que destroem a família, que destroem a sociedade, que perseguem a igreja, que perseguem o Deus da igreja, o Cristo da igreja, porque nós vivemos um caos, porque uma sociedade sem Deus, uma sociedade que não acredita em Deus, uma sociedade que decreta a morte de Deus, é uma sociedade que não tem mais o limite da moral. Esse é um dos pontos principais da religião. A religião, a fé, ela te impõe um limite ético, ela te impõe um limite de moral. E quando você vive numa sociedade sem Deus, uma sociedade sem princípios de religião, sem os princípios do cristianismo, você vive numa sociedade fadada a perecer. Mas graças a Deus que ainda há um remanescente fiel. Graças a Deus que ainda há uma igreja, que ainda que perseguida, que ainda que combatida, que ainda que em muitos casos ameaçada, mas é uma igreja que ainda dobra os seus joelhos, é uma igreja que ainda ergue as suas mãos aos céus, é uma igreja que ainda ora, que ainda clama para que nós possamos ter uma sociedade que entenda, que compreenda que Deus é Senhor e que nós precisamos dele, que nós precisamos temer a ele, para que nós venhamos a ter um coração sábio, um coração entregue a ele. Queridos, o ser humano, ele nasceu para ser imortal. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e assim viveria junto com toda a criação. Mas o pecado, ele rompeu esse relacionamento horizontal entre Deus e o homem, e a quebra desse relacionamento horizontal fez com que as relações verticais entre os homens passassem de harmoniosas para desastrosas. O homem deixou de ter paz com Deus, e o homem deixou de ter paz com o próprio homem. Queridos, a partir da queda, o homem passou a experimentar a mortalidade. Aquilo que Deus havia feito perfeito e imortal passou a ser mortal. O homem passou a envelhecer, o homem passou a ter doenças, mas esse não era o projeto de Deus. O projeto de Deus é que o homem vivesse para sempre. Interessante lá em Gênesis 3, 22 e 23, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim,
é dito que eles foram expulsos para que não tenham acesso ao fruto da árvore da vida e para que não vivam eternamente. Mas esse problema do acesso foi resolvido em Cristo. Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Cristo veio para restaurar a nossa imagem perante Deus. Cristo veio nos dar a oportunidade de salvação e de uma vida eterna. Aí eu vejo lá em Apocalipse 2:7, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O pecado nos tirou a oportunidade de estarmos no paraíso. A queda nos expulsou daquela realidade perfeita criada por Deus para os seres humanos. Mas em Cristo, através do Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, ao que vencer, ser-lhe-á dado o direito de comer da árvore da vida, e assim nós teremos vida eterna de novo. Aquilo que é mortal passará a ser imortal. Aquilo que é corrupto será revestido de incorruptibilidade, e nós seremos como o Senhor quer, junto dele para sempre. Para sempre. Não mais estaremos sob o domínio do tempo. Não mais estaremos sob o arbítrio do tempo. Não mais estaremos sobre a imposição do tempo. Não mais dor, não mais sofrimento, não mais doenças, não mais envelhecimento, porque nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos agora sob o domínio daquele que é perfeito, sob o domínio daquele que é eterno, e nós viveremos em eternidade com Ele. Queridos, um dia, e não muito distante, ao tocar da última trombeta, com alarido e com voz de arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares. Ali começará a eternidade. Ali o tempo não terá mais valor, porque um dia será como 1000 e 1000 dias como um, porque estaremos na presença daquele que é o Senhor do tempo, daquele que é o Kairos, daquele que é o próprio tempo, porque Ele simplesmente é Deus, o Eu Sou, e estaremos ali com Ele por toda a eternidade.